Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 31 ao 41. Nós estaremos lendo para a nossa meditação de hoje. O texto nos diz, no versículo 31, do capítulo do Evangelho de João, 8. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Até aqui. Esse texto ele tem subtítulo: os filhos de Abraão e os filhos do diabo, na Bíblia NVI. E nós queremos aqui chamar a tua atenção para esse texto, o quão difícil era tratar com os fariseus. Se você for ver lá em Lucas, no capítulo 18, nós podemos ver rapidamente, Lucas 18, aonde tem a parábola do fariseu e o publicano. Ali nós podemos ter uma ideia, está no capítulo 18 de Lucas, no versículos 10 em diante, até o 14. Nós vamos ler para nós entrar no contexto, porque é interessante a gente conhecer com quem Jesus estava lidando aqui, com quem ele estava tratando. Aqui diz essa parábola, está no capítulo 18 de Lucas, no versículos 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui nós podemos ter uma ideia de quem era o público pelo qual Jesus estava debatendo, quem eram aquelas pessoas que estavam dizendo ali que eram filhos de Abraão e que eram filhos de Deus e estavam procurando matar Jesus.
Aqui esse texto nos chama a atenção, porque Jesus disse para eles: olha, as obras que vocês fazem não condiz com o que vocês dizem. Vocês dizem ser filhos de Abraão, mas Abraão não agiu assim. E disse mais: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Eu quero aqui, irmãos, trazer para vocês um pouquinho, dizer aqui, os fariseus, eles eram os escribas, eles eram os interpretadores da lei do Antigo Testamento. E eles eram, então, na verdade, os religiosos daquele tempo. Eles eram as autoridades eclesiásticas oficiais. Eles tinham a interpretação das Escrituras. Portanto, eles eram pessoas que tinham seu espaço na sociedade, eram considerados, mas só que tem um detalhe: eles tinham autoconceito de si mesmos, fazendo deles religiosos, orgulhosos e arrogantes, porque eles não recebiam a correção, eles não recebiam a palavra do Senhor Jesus, que Jesus para eles era um nada. Eles eram o dono da verdade. E os publicanos, que nós nos referimos aqui, os publicanos eram aqueles homens que eram os cobradores de impostos oficiais de Roma. Então eles não eram bem vistos na sociedade. Eles eram detestados pelos judeus por causa que eles eram cobradores de impostos oficiais. E alguns deles, não todos, alguns deles cobravam os impostos mais pesados ainda, além do que era para ser cobrado. Então, alguns deles eram ladrões. Então, por isso que eles eram mal vistos. E quando a parábola aqui, que nós lemos lá em Lucas 18, faz a comparação do fariseu e o publicano, a diferença é essa: os publicanos eram, os fariseus eram religiosos, e os publicanos sabiam que eram pecadores, e nem por isso justificavam, porque nem todos, olha bem, nem todos os publicanos eram ladrões, mas só pelo fato do cargo que eles ocupavam, eles eram mal vistos diante da sociedade. Para a gente entender bem como que era os fariseus. Os fariseus, então nós vemos lá que como que o fariseu pensava, esse que estamos debatendo com Jesus. E quando Jesus disse para eles: olha, vocês são escravos. E eles falaram assim: não, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E aí o Senhor disse para eles: olha, aqueles que são escravos do pecado, são escravos. Porque o que faz com que a pessoa seja dominado? O pecado. E eles eram pecadores. Qual que era o pecado mais grave dos fariseus? Eles tinham um autoconceito de si mesmos. Eles eram orgulhosos. Eles eram santos. Mas pastor, e o que tem a ver os fariseus com os dias de hoje? Irmãos, infelizmente tem tudo a ver. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós temos práticas de fariseus na nossa vida. Temos síndrome de fariseu na nossa vida. Quem seriam os fariseus? Quem seria aqueles que têm síndrome de fariseu? Ou seria comparado aos fariseus? São os religiosos, os meramente religiosos. Porque, irmãos, às vezes você pensa assim: mas o que, pastor, que você quer dizer com religioso e aquele que é servo de Deus? Qual a diferença dos filhos de Deus realmente e os religiosos apenas? O religioso, ele apenas confia na religião. Por exemplo, o religioso, ele marca um calendário da semana e ele coloca lá: vamos tratar do nosso contexto aqui. Bom, para mim cumprir as minhas obrigações, eu sou dizimista, preciso ser dizimista. E basta eu ir uma vez na semana na igreja. Então se eu ir, por exemplo, na reunião de mulheres na terça-feira, eu não vou no culto domingo, porque eu já fiz minha obrigação semanal. Eu determinei
que na semana é uma vez só que eu vou na igreja. Se é na quinta-feira tem reunião, qualquer outro dia tem culto, se eu for no meio da semana, no domingo eu não preciso ir. Porque eu já fiz a minha obrigação. Já entreguei o dízimo, eu faço caridade, eu levo uma cesta básica, eu faço as minhas responsabilidades, eu tenho feito. Quem pensa assim, irmãos, é um meramente religioso e é um fariseu, nos dias de hoje. Porque para servir a Deus não está fadado apenas um calendarinho e você dizer assim, hoje eu vou, amanhã eu não vou, eu faço isso e isso eu não faço. Nós somos servos, os filhos de Deus, servo de Deus, porque aqui define-se dois tipos de pessoas que o próprio Senhor Jesus definiu aqui: filhos de Abraão e filhos do diabo, filhos de Deus ou filhos do diabo. Então, irmãos, nos dias de hoje, existem aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. Ah, pastor, então você está dizendo que por causa de eu não vir no culto? Não, não estou falando nesse sentido. Porque esse é um relacionamento teu. Só estou definindo que tem muita gente que acha que pelo fato de ele cumprir algumas obrigações, ele acha que já não tem obrigação nenhuma mais. E hoje não é por obrigação. Hoje nós fazemos a obra, não é por obrigação. Hoje é por reconhecimento, por honra, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. O que nós fazemos hoje está em nós, dentro de nós, desejo de fazer. A diferença é que os fariseus faziam para que as pessoas vissem. O religioso faz uma oração muito bonita, só a oração do religioso tem uma introdução comprida, porque ele é tudo cheio de chavões. Os fariseus faziam isso. Eles ficavam nas esquinas, levantando a mão para cima, para todo mundo ver que eles estavam orando. Você vê alguma semelhança hoje, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, querem se mostrar o que estão fazendo? Se a Bíblia diz que o que nós fazemos com a mão direita, que a esquerda não fique sabendo, não é? Logicamente que tem situações também, que tem pessoas que falam assim, que não quer também, por exemplo, não recebe nenhum elogio. Às vezes a gente fala assim, olha, querido, parabéns, você foi muito bem na pregação, isso é uma palavra de incentivo, e a pessoa deve receber e dizer assim, obrigado, serve de incentivo. Toda honra e glória ao Senhor. Tem muita gente que é mal educada, irmão. E quando recebe um elogio, não, toda honra e glória. Esse já é fariseu, tem o síndrome de fariseu. Porque a pessoa que é humilde, ela sabe o seu devido lugar. Ela recebe a honra que é para ela. E o que é para Deus é para Deus. E quem está tecendo um elogio, também sabe o nível de tecer um elogio para o irmão, para servir para ele de garra, para servir para ele de perseverança, né, de ânimo. Então, quem está elogiando e tem o Espírito de Deus também sabe o nível de elogio que deve se dar a um homem. Porque a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem honra. E os homens devem ser honrados, homens de Deus devem ser honrados. Nosso irmão deve ser honrado. Nós devemos reconhecer o ministério das pessoas. Nós devemos de não ser aquele falso, de ficar falando e tecendo, jogando confete, só por frente e por trás. Não, nós devemos ser sinceros. Como nós aqui temos, por exemplo, o Ministério de Louvor, nós sempre estamos dizendo aqui, nosso Ministério de Louvor é top. Graças a Deus é um ministério dedicado. Os pregadores, os irmãos que têm os seus trabalhos, têm os seus ministérios, são dedicados. Isso, irmão, não é pecado. Agora se torna pecado quando nós começamos a receber algo que nós queremos se comparar a Deus. Hoje existem muitos pastores que querem ser estrelas. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos grupos musicais hoje, dentro do mundo gospel, como é chamado. Tanto é que alguns já estão se mostrando, estão voltando para as músicas seculares, estão abandonando a carreira gospel.
Tem muitos que estão fazendo isso, né? Porque está cansado de viver num quadradinho. Foi o que disse uma cantora, eu não me recordo quem é agora, mas eu li alguma coisa disso na internet, dizendo que estava cansado, vivendo no quadradinho, cantando só em igreja, e queria cantar agora para as multidões, e queria atingir outras multidões, então por isso estava abandonando a carreira gospel. Mas, voltando aqui, irmãos, o que nós podemos ver que os fariseus eram, e quando a pessoa é religiosa, o que ela é? Ela é escrava da religião, e não percebe. Os fariseus aqui, eles eram escravos, e eles não percebiam. Tanto é que eles falaram para Jesus assim, mas como que nós seremos livres, se nós não somos escravos de ninguém? E quantas pessoas hoje dizem isso, irmãos? Quando recebem uma palavra ministrada, dizendo assim, olha, você precisa deixar esses embaraços de religiosidade e servir a Deus. E a pessoa até se ofende, diz, o quê? Eu sirvo a Deus, de igreja eu tenho 40 anos, o que adianta ter 40 anos e ir para o inferno? Tem muita gente que bate no peito, irmãos, porque tem lá no hall de membros da igreja, que ele se tornou membro lá, está escrito lá o nome dele, ele acha que isso é grande coisa. Isso é importante, mas não é o tudo, irmãos. Sabe o que é importante? É o nome estar escrito no livro da vida. O importante é o dia que a morte bater na tua porta, que vai bater na minha porta e na tua. Você vai ter que estar face a face com Cristo. Nessa hora que vai ser, nessa hora, irmãos, que a onça vai beber água, como diz a turma, né? É a hora da porca torcer o rabo. É na hora, irmãos, que não tem como fugir. Não tem como fugir. De situações aqui na terra nós podemos fugir, mas de estar face a face com o Senhor, todos nós estaremos um dia. E eles falaram aqui, olha, não, nós não somos escravos de ninguém, o nosso pai é Abraão. Equivale hoje alguém dizer assim, viu, eu não sou escravo não. Eu sou liberto. Mas a gente vê características, irmãos, e a gente já passou por isso, eu não estou me isentando. Eu já fui religioso. Eu fazia coisas e eu queria ser reconhecido. Uma das primeiras coisas que o síndrome dos fariseus, hoje é aquelas pessoas que querem ser reconhecido. Quem reclama que quer ser reconhecido, irmãos, o certo seria ir para o IML, né? Lá no IML é reconhecido. Lá tem o nome grudado no pé do cara lá. Daí vai alguém para reconhecer o corpo lá. Mas fazer a obra de Deus, servir a Cristo, irmãos, de espírito, alma e corpo, como um todo. As pessoas que são de Deus vão ver. A gente percebe as pessoas dedicadas. Mas antes de qualquer um de nós ver, Deus está vendo todas as obras que você faz. As obras boas e as más. Deus contempla o meu coração, conhece meus pensamentos. E nós vemos hoje, irmãos, muitas pessoas que acham pesado vir para a igreja, cultuar a Deus. Se tiver mais que um culto já não dá, é apurado. Mas tem tempo na sua agenda para tantas outras coisas, irmãos, que a gente vê por aí. E é engraçado que as pessoas, né, estou falando de uma maneira geral, a gente descuida, né, irmãos? E hoje, né, antigamente a gente contava apenas com as notícias que vinham no ouvido da gente e aquilo que o Espírito Santo revelava, né? O Espírito Santo continua revelando. Mas hoje está explícito nas redes sociais. Você quer conhecer se um irmão, uma irmã, verdadeiramente ela é dedicada, não se pesa para fazer a obra, você vai ver que pesa-se para fazer a obra, mas tem foto em todo lugar, em outros afazeres, lazer, festas. Engraçado que tem tempo para isso. Olha, irmão, um dia haverá a prestação de contas. Nós, pastores e obreiros, irmãos, apenas nós alertamos. Faça enquanto é dia. Mas faça verdadeiramente.
Não deixe para pensar nisso quando estiver à beira da morte, como eu estive, com infarto lá, quando eu fiz a cirurgia. Eu achei que eu não ia voltar mais para casa. Eu pensei, por que eu não fiz mais? Passou como um filme. Eu conversava com um irmão que teve infarto também, ontem aqui, o irmão José. Ele disse para mim, olha, na hora que eu quase morri, pastor, eu pensei, puxa vida, por que eu não abracei mais minha família? Por que eu não servi mais a Deus? Por que eu não fiz? Você que está tendo oportunidade, irmão, você que escapou de uma situação, vamos dizer assim, que todos nós aqui escapamos da pandemia, era para estar mortos. Porque se pesar para fazer algo para Deus, é aquele que nos deu a vida, e aquele que nós vamos viver a eternidade com Ele. Não é melhor você estar familiarizado com quem você vai viver a eternidade? Mas muitos preferem, irmãos, se familiarizar com as coisas do mundo. Os meus amigos, o que vão dizer de mim se vão me achar um crente quadrado? Eu digo para você, irmão, não seja religioso, mas seja um crente feliz, mas seja autêntico. Não precisa mudar o comportamento só porque você está diante das pessoas, você está fazendo tudo certinho, não. Logicamente, que dependendo da onde você estiver, você vai estar, do ambiente que você estiver, nós estudamos sobre isso, né? Você tem que estar de forma adequada. Não é que seja errado, mas é inadequado, às vezes, uma roupa, um comportamento, né? Mas o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que o servo de Deus, ele precisa ser quem ele é, porque Deus sabe quem você é. E não se engane, irmãos. Os irmãos sabem quem nós somos. Tem gente que quer esconder, irmão, mas não adianta, Deus revela, e o que não revela, Deus deu essa capacidade para nós, da gente em poucas conversas, você nota qual é o objetivo daquela pessoa. Tem gente que está se enganando a si mesmo, pensando que está enganando os outros também. Pode enganar alguém um certo tempo. Tipo assim, pecado escondido, aquele pecado bem escondido, né? Um dia vai vir à tona. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai fazer com que esse pecado venha à tona para ser tratado. Portanto que, vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, tem muitos religiosos que tem, uma das características dos religiosos é esconder também o pecado. Porque ele imagina que para os outros ele é bem visto. Mas ele tem o pecadinho de estimação, que ele vive alisando. Aquele pecadinho, ele não abandona. E aquele pecadinho vai levar ele para o inferninho. Lá onde tem capetinha, onde tem foguinho, que queima eternamente. E não é muito falado, porque os pastores têm medo de falar isso. Porque nós precisamos hoje, irmãos, realmente falar que o inferno é terrível. Se as pessoas, irmãos, que estão, pastor, não, falar isso vai assustar fulano. Pois então que se assuste. É melhor, irmão, as pessoas se assustarem quando tem oportunidade e mudar a sua atitude do que lá na eternidade quando não tiver mais jeito. Porque vou dizer uma coisa para vocês, as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Muita gente, muita gente. Porque dá para deduzir aqui, pelo que nós lemos no texto aqui, Jesus falou com todas as letras, vocês fazem o que é devido, que o pai de vocês fazem. Quem que é? Na continuação do texto você pode ler, o pai dos fariseus, daqueles que estavam debatendo com Jesus, era o próprio diabo. E diz ainda que ele é o pai da mentira, mentiu desde o princípio. Vocês agem, Jesus disse assim, vocês agem como o pai de vocês, porque se vocês agissem como Abraão, vocês me amariam, e entenderiam, ouviriam a minha palavra. Portanto, meus irmãos, eu vou encerrar minha palavra, mas eu quero dizer aqui para vocês, que Jesus falou uma palavra aqui, que está no versículo 31, ele disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus e não ser religioso, nós temos que permanecer na sua palavra. Não o que a religião diz, mas o que a Bíblia diz.
Porque a religião, ela foi criada por homens. Lá no antigo, lá na igreja primitiva não tinha coral montado. Não tinha um aparelho de som. Eles não tinham o estudo da homilética, com os tópicos, com a introdução, né, com o tema e com as divisões próprias de um sermão e o apelo final que nós estudamos na homilética. Pedro não sabia nada disso. Mas se você for ver a mensagem de Pedro, ela tem início, ela tem introdução, ela tem as divisões e ela tem a conclusão. E o Espírito Santo agindo na pregação de Pedro. O Espírito Santo agindo na nossa pregação. Irmão, não se engane, minha irmã, meu irmão, não se engane. As obras que você está fazendo e que você está deixando de fazer, está tudo anotado, viu? Apenas é um alerta meu, porque eu vou prestar conta daquilo que eu também tenho que fazer. E a minha obrigação como pastor, é dever do pastor, dizer do perigo que nós estamos correndo. Pessoas que levam de qualquer jeito a sua vida. Pessoas que descuidam dos seus compromissos assumidos na casa de Deus. Pessoas que descuidam, irmãos. Tem descuido de todo lado que você possa imaginar. Pessoas que descuidam da fidelidade nas ofertas, causando dificuldade para a igreja. Pessoas que não levam a sério ser dizimista e ofertante. Pessoa que entrega uma oferta uma vez por ano, pensando que a igreja é uma vez por ano que tem despesa. Pessoas que fazem uma coisa agora e dizem assim, não precisa fazer porque fulano faz. Em todas as áreas da igreja está precisando de pessoas para fazer a obra. Precisa na área da recepção, precisa músico, precisa pessoas para nos ajudar na filmagem, porque é a divulgação da igreja. Precisa de pessoas para trabalhar na escola, na escolinha das crianças. Vamos montar um berçário. Precisa de pessoas estar dispostas a aprender para frequentar a escola de líderes. Precisa de pessoas serem efetivos nos eventos da igreja. Irmãos, eu tenho ficado muito triste, porque tem culto aqui, irmãos, no domingo, que tem mais visitantes do que os irmãos da igreja estão vindo. Graças a Deus que tem os visitantes, que vão se tornar membros, e esses ocuparão esse lugar. Em nome de Jesus, eu creio que no futuro bem próximo, irmãos, uma multidão virá. E eu, com as poucas forças que eu estou tendo, eu e a pastora, porque nós já estamos numa idade, né? Estamos vivos ainda, graças a Deus, temos energia, mas não temos a energia do passado. Mas nós temos vocês, irmãos. Nós temos vocês que são jovens. Nós temos vocês, irmãos, que foram chamados para fazer. Façam. Para vocês não ser pego depois, lá na frente, irmãos. Quando chegar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vão dizer assim, você desperdiçou toda a tua energia com coisas banais e não me serviu. Faça, irmãos, aquilo que vier na tua mão, que é uma oportunidade. Se sinta privilegiado, porque é um privilégio. Eu fiz, irmãos, quando era novo, quando eu cheguei na igreja, graças a Deus, eu me converti com 28 anos, tinha muita energia. Eu fiz, mas eu acho que devia ter feito mais. Quantas oportunidades eu perdi. Quantas trocas, irmãos, de prioridades eu troquei. Zelo do teu ministério. Do ministério que Deus deu para você. Porque amanhã, nós não sabemos se vamos dar sequência. Só que é o seguinte, o teu ministério vai ficar. Deus vai levantar outro. Se aqueles também, irmãos, que pensam, os religiosos, que pensam apenas, eu vou fazer só isso aqui espingadinho. Dia sim, dia não. Deus vai levantar outros, irmãos, que vai preencher essa lacuna. E aí, vai chegar uma hora que você vai cair na real e vai dizer assim, puxa vida, por que eu não fiz? Essa mensagem aqui, irmãos, ela tratou comigo. E por isso eu estou transmitindo para vocês. Uma mentira que Satanás tem falado.
para as multidões, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Claro que Deus é bom demais. Mas Deus não é um bobalhão. Deus é justo, irmãos. Aqueles que vão se perder, vão se perder. Nós estamos vivendo um tempo que tem que falar a verdade. Nós ficamos passando a mão dizendo assim, viu? Não, Deus vai compreender. Não, o que está na Bíblia. Aqui ele falou claramente. Aqueles que são meus discípulos, aqueles que andam na minha presença, aqueles que permanecem firmes na minha palavra. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo, se você não permanecer firme na palavra de Deus, você não vai ter as regalias. E aí eu vou encerrar agora com 2 versículos, que é o versículo 32, que veio depois do versículo 31 que nós lemos aqui, da permanência da palavra. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade, irmão? Quantos conhecem a verdade aqui? Levante a mão. Sabe quem é a verdade? A verdade é Cristo. Se você conhece Cristo, você conhece Jesus, você conhece a verdade. E o versículo 36 diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que aqui encaixa mais o publicano. Qual foi a oração do publicano? Não tinha nem coragem de levantar a cabeça e olhar para cima. Reconheço que sou pecador. Reconheço que estou errado. Tanto é que depois nós vemos, irmãos, lá que Zaqueu se converteu. E era um publicano. Mateus, Levi era publicano. Mas Zaqueu, quando se converteu, ele disse, vou devolver 4 vezes mais para aqueles que eu, porventura, tirei, roubei. A conversão genuína aconteceu na vida de um publicano. A Bíblia dá exemplos dos publicanos. Eles eram mal vistos do próprio povo de Deus, mas para Cristo eles não eram excluídos. Tanto é que Jesus foi acusado várias vezes de comer com pecadores. Com quem que era? Com eles, com os publicanos. Jesus estava na casa dos publicanos, comendo com eles. Sabe por quê? Porque Jesus via que no coração deles, eles tinham um coração quebrantado. Eles podiam estar errando, sim, como nós erramos. Mas tinha uma qualidade muito grande, que eles se quebrantavam e eles reconheciam seus erros. Eu quero que você saia daqui, irmãos, que você pense nessas 2 classes de pessoas. Os fariseus e os publicanos. O fariseu era arrogante e não recebia. O arrogante, ele não recebe palavra de correção. Ele se ofende. Eu espero que você não saia daqui ofendido comigo. Porque essa palavra, ela tratou comigo também. Você tem uma coisa difícil de lidar, irmãos, é o eu. É nós. O homem natural. Nós temos uma mania de quando as pessoas querem nos alertar de alguma coisa, nós queremos ainda ali estar, sabe, tem argumento. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos saber disso. Os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão os reinos dos céus. Os humildes, sim. E humilde, irmãos, não é ser pobre, pobre de marré, marré, marré. Não. Foi distorcido também o significado de humildade. Portanto, tem rico que é humilde e tem pobre que é orgulhoso. Ser humilde é o que Deus quer para nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E primeiro de tudo, nós precisamos reconhecer que nós éramos escravos. Eu era escravo do vício. E depois que eu estava na igreja, convertido, eu permaneci escravo por um tempo ainda, de algumas coisas.
Tinha algumas coisas que estavam, algumas práticas da minha vida que me escravizavam, irmãos. Eu vivia, logicamente, reconhecia, pedia perdão, mas eu estava praticando de novo. Não pecados assim que, tipo assim, que as pessoas pensam, não, um pecado isso é muito grave. Não, todo pecado é grave. Mas tem aqueles pecados que a gente pratica, irmãos, que a gente acha que não é grave. E esses pecados, a primeira coisa que eles fazem, eles impedem a bênção na nossa casa. Eles impedem da bênção na plenitude, para que a justiça de Deus se cumpra na nossa vida. Tudo aquilo que nós desobedecemos à palavra de Deus, que não permanecemos na palavra de Deus, é pecado. Portanto, eu quero convidar você a se colocar em pé. O Ministério do Louvor podia vir aqui para nós cantar um trecho de um hino aqui. É um hino bem conhecido, todos vão cantar. O Senhor Jesus nessa noite está dizendo assim: vinde, filhos, arrependei-vos enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque Ele vive. Jesus Cristo vive. Ele não ficou no túmulo. E se Ele está vivo, Ele tem condições de perdoar você. Ele tem condições de me perdoar. Se Ele está vivo, Ele está nos ouvindo. Se Ele está vivo, Ele tem condições de nos compreender. E nos dá a oportunidade de se arrepender. Que nós nos desencilhemos de toda a arrogância na nossa vida. Que sejamos humildes, irmãos. Vamos ser humildes é corrigir aquilo que está errado. Se você detectou que você está valorizando outras coisas, não está valorizando o contexto da igreja, as coisas de Deus, mude teu comportamento. Se é outra área, se é no casamento, se é na criação de filhos, se é na tua vida, se é na tua profissão, se é no teu íntimo, que é só entre você e Deus, deixa Deus tratar. Deixa todo orgulho de lado. E faça como o publicano. Tenho até vergonha de olhar para o Senhor. Não sou digno de estar na tua presença. A diferença, irmãos, de outras religiões, a diferença é que nós, quando servimos a Deus, nós somos servos de Deus. Vai além da religião. As outras religiões, os seus líderes que deixaram alguma história, estão todos mortos e no túmulo. Seus restos mortais estão lá. Mas o que difere servir a Cristo? Que Ele está vivo. Amém? Porque Ele vive.